Ela era uma virgem inocente, mas sua paixão por um patrão milionário mudou tudo. Clara sempre viveu em um mundo tranquilo, cercado por ruas calmas e vizinhos que sabiam tudo sobre a vida uns dos outros em sua pequena cidade. Até que ele chegou. Eduardo, um nome que soava como música, um homem com um sorriso que derretia corações. Ele não era apenas qualquer pessoa, era um milionário, todo envolto em mistérios e encantos. Quando Clara começou a trabalhar para ele em sua luxuosa mansão, mal sabia que sua vida ia mudar de forma que ela nunca imaginou. Eduardo tinha um jeito de cativar as pessoas. Suas festas eram uma dança de glamuroso e segredos, com risadas ecoando nas paredes, adornadas por pinturas caríssimas. Clara ficava hipnotizada. Ela trocava olhares discretos que pareciam carregar promessas não ditas. Cada vez que ele se aproximava, Clara sentia um frio na barriga, uma excitação que não conhecia. Mas havia algo mais, uma aura de mistério que parecia acompanhar Eduardo. Eduardo estava cercado por amigos, todos joviais e elegantes. Ela se aproximou discretamente. Conversas sobre negócios e dinheiro flutuavam no ar, mas havia um tom sombrio. Se isso vazar, pode ser o fim para o Eduardo, disse alguém. O que era esse segredo? Clara ficou paralisada. O que ela faria se descobrisse algo que poderia ferir a reputação dele? A ideia de perder o encanto que sentia por ele a deixava angustiada. Sua inocência foi se esvaindo à medida que ela se deixava levar por essa nova vida. Em um dos jantares, Eduardo a puxou para dançar. Seus olhos brilhavam e Clara não conseguia resistir. O toque dele a fazia sentir que todo mundo girava ao redor deles. Mas, no fundo, a dúvida a corroía. O que poderia acontecer se a verdade viesse à tona? Clara lutava entre a paixão intensa que crescia dentro dela e a necessidade de proteger a integridade daquilo que sempre acreditara. Entre risos e lágrimas, as famílias de Clara e Eduardo se entrelaçavam de maneiras inesperadas. O passado reverberava, trazendo à tona segredos que pareciam enterrados. Conversas sussurrantes e olhares furtivos revelavam um emaranhado de histórias que conectavam o casal de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. À medida que Clara aprofundava seus sentimentos por Eduardo, os mistérios começavam a formar uma rede densa, cada fio mais intrigante que o outro. Com a pressão aumentando e a sombra do escândalo se aproximando, Clara se viu encurralada. De um lado, um amor arrebatador. Do outro, os fantasmas de segredos que poderiam destruí-la. No vestibular da vida, ela tinha que escolher. Se entregaria a um amor tumultuado ou lutaria para proteger sua inocência. A última noite em que Clara e Eduardo se encontraram foi carregada de emoção. Eles se... Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara e Eduardo se encararam, o coração dela pulsando como um tambor. O silêncio pesava entre eles. Cada instante, cada segundo parecia uma eternidade. Mas antes que as palavras pudessem escapar de seus lábios entreabertos, a porta da sala se abriu de repente. Uma figura familiar, mas inesperada, surgiu no limiar. Era Ana, a irmã de Eduardo. O olhar de Ana estava pinado de pânico.
Seu rosto, normalmente tão calmo, parecia sombrio. Eduardo, precisamos falar, agora! Suas palavras explodiram no ar, como um raio em céu limpo. A tensão cresceu. Clara sentiu um nó na garganta, uma inquietação que crescia dentro dela. O que poderia ser tão urgente? Eduardo hesitou. Seus olhos voltaram-se para Clara, buscando uma explicação, sem saber que a verdade poderia ser devastadora. O que foi, Ana? Ele perguntou, a voz carregada de preocupação, mas também de uma irritação que estava à beira da explosão. É sobre o acordo. A voz de Ana tremia, e Clara sentiu um frio na espinha. Eu vi algo. Alguém está investigando nossas contas. Eles sabem sobre você. Clara prendeu a respiração. O medo tomou conta dela, como uma escuridão se espalhando lentamente. A sala, que antes era um espaço de magia e romance, agora parecia um campo de batalha. As expressões nos rostos de Eduardo e Ana criaram uma atmosfera carregada de segredos, de algo horrendo prestes a ser revelado. Eduardo ficou pálido, seus olhos cheios de choque. Como assim investigando? Ele se virou para Clara, a confusão etérea ali, misturada a um medo profundo. O que você sabe, Clara? Ela se afastou um passo, o coração disparando. Nada! Eu não sei de nada! Reclamou. Mas dentro, um turbilhão de emoções se formava. O que se escondia atrás da fachada impecável de Eduardo? Por que o clima havia mudado tão rapidamente? Mais uma vez, Ana a interrompeu. Você não percebe? Isso não é só sobre negócios. Isso envolve o passado dele e o nosso. O seu olhar agora fixo em Clara transparecia uma revelação que estava prestes a despencar como uma avalanche. Eduardo, aqueles investimentos que você fez foram financiados por... E a respiração de Ana falhou. Eu vi documentos. Os nomes são de pessoas que têm conexões com o submundo da cidade. A sala ficou em silêncio. O ruído distante parecia ecoar. O mundo exterior desapareceu. Clara ficou paralisada, seu coração afundando no estômago. Aquelas palavras giravam em sua mente como um redemoinho. Submundo, conexões. Os sussurros que ouvira anteriormente agora faziam sentido, mas não do jeito que ela imaginava. Você está mentindo! Eduardo rogou, sua voz falhando. Era um homem em colapso. A inevitabilidade de um segredo que estava prestes a explodir. Eu nunca fiz nada ilegal. Eu sou um homem de negócios honesto. Honesto? Ana cuspia as palavras como veneno. Se eles virem o que eu vi, tudo acaba. Eu sou um homem de negócios honesto. Pode ir para a prisão. O que era real. A paixão que Clara sentia por Eduardo agora se misturava com a dúvida e o medo. O encantamento se desvanecia, deixando apenas o eco do desastre. Que escolha teria que fazer agora? Toda a inocência que a cercava queimava em chama, um depois do outro. Determinada a descobrir a verdade, Clara olhou nos olhos de Ana, então nos de Eduardo. O que mais estava oculto nos labirintos da vida deles? Uma batalha interna se desenrolava dentro dela. Ela queria acreditar nele, mas o que se manteria intacto entre a paixão e o medo? Os olhares se cruzaram novamente, e Clara percebeu que nenhum deles poderia voltar para o que era antes. Uma transformação estava em curso. E nem mesmo o amor parecia capaz de desafiar os fantasmas que se aproximavam. O silêncio se fez pesado, como uma sombra, e a noite estava apenas começando. O futuro parecia mais incerto do que nunca. Clara ficou paralisada, o coração martelando enquanto Ana falava. O mundo ao seu redor desmoronava e a tensão era palpável. A cada palavra de Ana, um novo fragmento de medo se instalava em seu peito.
Mas a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Eduardo, com os olhos arregalados, parecia perder o controle. Como você pôde ver isso, Ana? Quem está por trás disso? O desespero na voz dele ecoou paredes da sala, mas Clara estava presa em sua própria angústia. O submundo! Conexões! A cada segundo, a certeza de que tudo o que ela conhecia estava prestes a se desintegrar crescia como uma sombra. Ana respirou fundo, tentando se recompor. Eu não sei. Eu só sei que alguém está chegando perto. Estão planejando expor tudo, Eduardo. Precisamos agir rápido. Então, um barulho estourou na porta como um trovão, rasgando o silêncio. Clara virou-se, o estômago revirando. Ela não estava pronta para mais surpresas. Era um grupo de homens, todos em ternos escuros, com expressões frias como pedra. "Eduardo!" gritou um deles, um homem de cabelo liso e olhos duros. "Estamos aqui para falar sobre suas contas." O tom era direto e autoritário, como um ultimato. Clara mal tinha palavras, a confusão se transformando em pânico. O que estava acontecendo? Ana, percebendo a intensidade do momento, se afastou lentamente, puxando Clara para perto. "Não se envolva, Clara!" sussurrou, mas o coração dela pulsava como um tambor. O medo se transformou em uma força poderosa e aterradora. Os homens entraram, cercando Eduardo como lobos em torno de uma presa. "Você nos fez perder muito dinheiro. Agora precisamos da sua resposta, e rápido." A tensão na sala era como um fio prestes a arrebentar. Eduardo se virou, o rosto carregado de pânico. "Não tem nada a ver com você. Eu nunca..." "Basta!" o homem interrompeu, batendo a mão na mesa. "Você sabe que temos os documentos que provam tudo. Estava fazendo um jogo perigoso e agora ele está prestes a acabar. Você vai pagar por isso." Clara sentiu um nó na garganta. O que ele havia feito? Aquele homem tão charmoso e gentil, capaz de sofras como ninguém, estava imerso em um mundo de sombras. Sua inocência estava calcada em mentiras. Ela tomou coragem, sentindo que sua voz era uma fraqueza ou uma força. "Eduardo, o que você fez?" perguntou, a insegurança fazendo tremer. "Clara, não." Ele começou, mas o olhar de desespero nos olhos dela fez com que ele hesitasse. Como se em um movimento coreografado. Os homens avançaram. Cada passo como um golpe, quebrando a intimidade que antes compartilhavam. "Você não vai fazer isso!" gritou Ana, a voz dela carregando um tipo de coragem que Clara nunca havia visto. Mas a situação estava além do controle. As luzes da sala começaram a piscar, como se o próprio ambiente soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. E então tudo virou caos. Um dos homens puxou um objeto metálico do bolso. Clara não pôde ver muito, mas o brilho era ameaçador. Uma explosão de gritos. A mesa foi derrubada. O sangue congelou nas veias de Clara. E antes que ela pudesse entender, um disparo ecoou no ar. O coração de Clara parou. Eduardo gritou, e em um só momento, tudo parou. O cenário escureceu, um pesadelo ganhando vida. Clara olhou para Ana, que estava paralisada, e então para Eduardo, que agora estava caindo. Com um olhar de choque em seus olhos, ela gritou. O som cortou o ar, mas era um eco distante. Os homens estavam em movimento, a bagunça envolvendo a sala como uma tempestade. O que estava acontecendo? Clara não acreditava no que via.
Um amor construído em sonhos agora se transformava em uma tragédia impensável. O que era real? A farsa, a paixão, tudo desmoronava na fração de segundos. O que ela faria agora? No meio do caos, um fio de dúvida e dor se entrelaçava. E naquele momento Clara soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O grito dela se perdeu na confusão, mas uma única pergunta ecoava em sua mente. O que aconteceu ali, naquela noite? Clara ficou paralisada, o coração martelando enquanto o caos se desenrolava diante dela. O disparo ecoou pela sala, um lamento trágico que cortou o ar como uma faca. Eduardo caiu e o mundo dela desmoronava em frações de segundo. A cena se transformou em um pesadelo, um turbilhão de gritos e movimentos frenéticos. O pânico tomou conta e as figuras em ternos escuros cercaram Eduardo. A tensão era palpável. Ana puxou Clara para longe, mas seus olhos estavam cravados em Eduardo, que tentava se levantar. O homem de cabelos lisos gritou: "Isso é o que acontece quando se brinca com coisas que não se entende." Clara respirou fundo, tentando entender o que era aquele mundo obscuro que se desvelava agora. "Eduardo!" ela gritou, sua voz subindo em um fio de desespero. Mas ele estava no chão, suas mãos tentando estancar o fluxo de sangue que manchava seu terno caro. O caos ao redor demoveu, mas tudo se tornou um borrão. O tempo travou, enquanto Clara sentia seu coração disparar, batendo contra o peito como se quisesse sair. Os homens olharam entre si, um sorriso malicioso se formando em um deles. "Parece que suas dívidas vêm à tona, Eduardo. E esta é apenas a primeira de muitas consequências." O tom desdenhoso ecoou na sala, e um frio percorreu a espinha de Clara. Seria isso apenas o começo? Algo inesperado então aconteceu. O homem que tinha atirado em Eduardo fez um sinal sutil com a mão, e uma terceira pessoa surgiu do fundo da sala, como uma sombra que se despontava. Era uma mulher, alta e com uma presença poderosa. Clara a reconhecia. Era Miriam, a antiga assistente de Eduardo. Alguém que nunca tinha vislumbrado nessa luz. "Parar tudo! O que está acontecendo aqui?" A voz dela era firme, carregada de uma confiança que intimidava os homens. "Eduardo não é encontrado culpado por nada. Deixem ele em paz." O ambiente instantaneamente mudou, e os homens hesitaram, como se Miriam tivesse a capacidade de controlar a situação apenas pela presença. "Você de novo?" O homem de terno claro a encarou com desdém. "Isso não é mais sua preocupação, querida. Ele fez escolhas e agora pagará pelo que deve." "Escolhas?" Os olhos de Miriam estavam ardendo. "Não é só dívida que ele carrega. Se você tivesse se atentado às suas pesquisas, saberia que sempre houve algo a mais nesse jogo. Algo além de dinheiro." Aquela última frase ficou pairando no ar, como um sopro de uma bomba prestes a explodir. "Que jogo é esse?" Clara perguntou, a confusão se misturando com uma faísca de esperança. Miriam virou-se para ela, as feições endurecidas, como se estivessem entrelaçadas por segredos. "Você não sabe, Clara. O que Eduardo fez não era apenas negócios. Ele se meteu em uma trama que vai além do que você imagina." O medo voltou a apertar o peito de Clara com força. "Eduardo? O que ele está dizendo?" Mas ao olhar para ele, viu que o homem não era mais aquele que conhecia. Havia um misto de dor e vergonha em seus olhos, um peso de responsabilidades que o inundava. A sala, antes carregada de tensão, agora parecia um campo de guerra, cada lado esperando um movimento do outro. Os homens de terno escuro estavam em silêncio, observando como a dinâmica mudava. Eduardo se esforçou para levantar, as mãos trêmulas,
e tudo ao redor parecia esperar. Clara, ele começou, mas as palavras falharam. E isso destruiu a última fração de esperança que ainda restava. O que exatamente ele tinha se envolvido? O que Miriam sabia que Clara não? A traição e os segredos estavam emergindo das sombras, e ela se sentiu cercada, prestes a desmoronar. A vida não é como um conto de fadas, Clara, disse Miriam, uma expressão séria em seu rosto. Eduardo estava cercado por influências que você nunca soube. Agora está tudo vindo à tona. Muito mais do que apenas dinheiro. O clima subiu em tensão nova. O Timaev estava escondido sob a fachada de Eduardo. E o que Miriam realmente queria com tudo isso? O semblante de Clara se rearranjou em ansiedade. O que viria a seguir seria a chave para um desenrolar que ela jamais imaginou. O futuro parecia incerto, e com um nó na garganta, ela se preparou para o que estava por vir. O eco da pergunta ainda pairava no ar. O que mais eles não sabiam? Clara ficou paralisada, o coração martelando enquanto o caos se desenrolava diante dela. O disparo ecoou pela sala, um lamento trágico que cortou o ar como uma faca. Eduardo caiu e o mundo dela desmoronava em frações de segundo. A cena se transformou em um pesadelo, um turbilhão de gritos e movimentos frenéticos. O pânico tomou conta e as figuras em ternos escuros cercaram Eduardo. A tensão era palpável. Ana puxou Clara para longe, mas seus olhos estavam cravados em Eduardo, que tentava se levantar. O homem de cabelos lisos gritou: "Isso é o que acontece quando se brinca com coisas que não." Clara respirou fundo, tentando entender. O que era aquele mundo obscuro que se desvelava agora? "Eduardo!" ela gritou, sua voz subindo em um fio de desespero. Mas ele estava no chão, suas mãos tentando estancar o fluxo de sangue que manchava seu terno caro. O caos ao redor se movia, mas tudo se tornou um borrão. O tempo travou enquanto Clara sentia seu coração disparar, batendo contra o peito como se quisesse sair. Os homens olharam entre si, um sorriso malicioso se formando em um deles. "Parece que suas dívidas vêm à tona, Eduardo. E esta é apenas a primeira de muitas consequências." O tom desdenhoso ecoou na sala, e um frio percorreu a espinha de Clara. Seria isso apenas o começo? Algo inesperado então aconteceu. O homem que tinha atirado em Eduardo fez um sinal sutil com a mão, e uma terceira pessoa surgiu do fundo da sala, como uma sombra que se despontava. Era uma mulher, alta e com uma presença poderosa. Clara a reconhecia. Era Miriam, a antiga assistente de Eduardo. Alguém que nunca tinha vislumbrado nessa luz. "Parar tudo! O que está acontecendo aqui?" A voz dela era firme, carregada de uma confiança que intimidava os homens. "Eduardo não é culpado por nada. Deixem ele em paz." O ambiente instantaneamente mudou, e os homens hesitaram, como se Miriam tivesse a capacidade de controlar a situação apenas pela presença. "Você de novo?" O homem de terno claro a encarou com desdém. "Isso não é mais sua preocupação, querida. Ele fez escolhas e agora pagará pelo que deve." "Escolhas?" Os olhos de Miriam estavam ardendo. "Não é só dívida que ele carrega. Se você tivesse se atentado às suas pesquisas, saberia que sempre houve algo a mais nesse jogo. Algo além de dinheiro." Aquela última frase ficou pairando no ar, como um sopro de uma bomba prestes a explodir. "Que jogo é esse?" Clara perguntou, a confusão se misturando com uma faísca de esperança. Miriam virou-se para ela, as feições endurecidas como se estivessem entrelaçadas por segredos. "Você não sabe, Clara. O que Eduardo fez não era apenas negócios. Ele se meteu em uma trama que vai além do que você imagina.
O medo voltou a apertar o peito de Clara com força. Eduardo, o que ela está dizendo? Mas ao olhar para ele, viu que o homem não era mais aquele que conhecia. Havia um misto de dor e vergonha em seus olhos. Um peso de responsabilidades que o inundava. A sala, antes carregada de tensão, agora parecia um campo de guerra. Cada lado esperando um movimento do outro. Os homens de terno escuro estavam em silêncio observando como a dinâmica mudava. Eduardo se esforçou para levantar, as mãos trêmulas, e tudo ao redor parecia esperar. Clara! Ele começou, mas as palavras falharam, e isso destruiu a última fração de esperança que ainda restava. O que exatamente ele tinha se envolvido? O que Miriam sabia que Clara não? A traição e os segredos estavam emergindo das sombras, e ela se sentiu cercada, prestes a desmoronar. A vida não é como um conto de fadas, Clara, disse Miriam, uma expressão séria em seu rosto. Eduardo estava cercado por influências que você nunca soube. Agora está tudo vindo à tona, muito mais do que apenas dinheiro. O clima subiu em tensão novamente. Os ecos da verdade pareciam ecoar em cada canto da sala. E Clara soube que sua vida estava prestes a mudar irrevogavelmente. De repente, um estrondo. A porta da mansão foi arrombada e um grupo de policiais entrou, armados e prontos, todos no chão. Esta é uma operação da polícia. O grito profundo do sargento trouxe um novo nível de caos. Eduardo Silva, você está preso por suspeita de lavagem de dinheiro e envolvimento com uma organização criminosa. O mundo de Clara girou. O quê? Cada olhar se virou para Eduardo, que não conseguia mais manter a fachada. Seus olhos se arregalaram de puro horror. À medida que as algemas eram colocadas em seus pulsos, Clara sentiu um frio correr pela espinha. A verdade estava finalmente se desvelando, mas não da maneira que ela esperava. Eduardo, não! Isso não pode ser verdade! As palavras saíram como um sussurro angustiado, enquanto a realidade começava a se cristalizar em sua mente. Ele não era apenas um homem enredado em um escândalo. Ele estava emaranhado numa rede obscura que já havia atingido limites que ela nunca poderia imaginar. Miriam olhou para Clara, algo profundo em seu olhar. Você precisava saber, mas não assim. Clara, há muito mais em jogo aqui. E enquanto as luzes da polícia iluminavam a cena, Clara percebeu que a revelação que mudara tudo não era apenas sobre Eduardo. Era uma rede de mentiras, traições e segredos que ia bem além do que ela poderia suportar. A sala agora estava cheia de gritos, luzes piscando e a incerteza pairava no ar como um manto pesado. Eduardo, sendo levado, olhou para Clara, seu olhar cheio de desespero, mas também de uma estranha súplica. Clara, eu sou inocente. Mas no fundo, essa palavra ressoava vazia. Enquanto as portas se fechavam atrás dele, Clara se sentiu desmoronar. O que mais ela não sabia? As perguntas se aglomeravam em sua mente, e a única certeza era que essa noite mudaria tudo. E a verdadeira identidade de Eduardo continuaria a ser um mistério que parecia mais sombrio a cada instante. Clara ficou paralisada. O olhar fixo em Eduardo enquanto os policiais. Tudo parecia um pesadelo. E a sala estava cheia de gritos, sirenes e sons de passos apressados. A confusão reinava, mas um sentimento inquieto a invadia. Algo não se encaixava. Os homens de terno escuro se moviam rapidamente, cercando Eduardo com uma determinação feroz. Ele está em apuros, sussurrou Ana, sua voz tremendo. O pânico nos olhos dela deixava claro que a situação era muito mais grave do que parecia. Clara começou a ter dúvidas.
O que era a verdade? O que Eduardo realmente havia feito? Então, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Um grito agudo cortou o ar e Clara se virou imediatamente. Uma mulher havia entrado pela porta lateral. Aquela mesma que conhecia bem. Leila, a melhor amiga de Clara desde a infância. Mas por que ela estava ali? O rosto de Leila estava pálido e ela parecia ofegante. Clara, você tem que ir embora, agora! As palavras de Leila saíram em um jorro ansioso. Clara estava aturdida, confusa. O que estava acontecendo? Por que Leila estava tão apressada? Havia um desespero nos olhos dela que fazia o coração de Clara disparar. Mas Leila, eu não posso simplesmente deixar isso assim. Clara protestou, seu olhar ainda preso em Eduardo, que agora estava sendo puxado para fora da sala. Ele precisa de mim. Clara, não! Você não entende! Leila puxou Clara para perto, o desespero em seu olhar se intensificando. A verdade não é o que você pensa. Tem uma coisa muito maior acontecendo. Você não pode ficar aqui. Clara estava confusa, mas sentiu um nó no estômago. O que Leila sabia? Antes que pudesse perguntar, os homens ao redor de Eduardo começaram a se mover. Um deles estava prestes a levar Eduardo para fora, e a pressão de Clara subiu como uma onda. Leila deu um passo à frente. Espere! Gritou, e todos os olhos se viraram para ela. A sala congelou por um breve momento, a tensão carregada de expectativa. Eduardo! É o que você vai fazer com a Clara que importa. O que ela queria dizer? Eduardo se virou fraco, olhar suplicante. Clara, eu não sou quem você pensa. Ele estava perdendo seu controle, a angústia em sua voz era palpável. Se você soubesse, eu não queria que fosse assim. Então Leila soltou a bomba. Eduardo, você não pode fazer isso. Não pode deixar que tudo isso aconteça só porque acha que pode protegê-la. Clara não sabe de nada sobre sua verdadeira ligação com o submundo. A sala ficou em silêncio absoluto. O olhar de Clara se transformou. Ligação? O que Leila estava insinuando? O que você está dizendo? Suas palavras saíram quase sem som. Um nó de pânico se formou na garganta dela. Eduardo, tão gentil, tão carismático, estava envolvido em algo tão sombrio. Eduardo balançou a cabeça, sua expressão uma mistura de horror e súplica. Clara, eu não queria que você soubesse, Então, uma ruga de determinação cruzou seu rosto. Leila, não conte a ela. É perigoso. Perigoso como? Leila não recuava. Você não pode mais esconder, Eduardo. Clara precisa saber a verdade de uma vez por todas. E então, quando tudo parecia prestes a desmoronar de vez, uma explosão inesperada cortou a quietude da sala. Um barulho ensurdecedor que fez o chão tremer. A porta da frente arrebentou. Clara deu um passo para trás, estonteada, enquanto o caos se instalava novamente. Um grupo de homens armados, não policiais, invadiu o local. Ninguém se mexe, gritaram. E as armas eram apontadas para todos. Clara sentiu o estômago revirar. O que a pé está acontecendo? Ela olhou para Eduardo, desespero escrito no rosto dele, enquanto os novos invasores olhavam com ameaçadora determinação. O que eles queriam? O que estava se desenrolando diante dela? Agora, tudo parecia um jogo de gato e rato, e Clara percebeu que a verdade, até então escondida, ia muito além de qualquer coisa que pudesse imaginar. A vida que conhecia estava desmoronando em frente aos seus olhos, e em meio ao terror e à confusão, uma única pergunta ecoava na mente de Clara. Até onde as amizades e relacionamentos poderiam ir quando o submundo entrava em cena? O futuro tornou-se uma sombra nebulosa, e o que ela faria a seguir transformaria tudo mais uma vez,
Clara ficou paralisada, o olhar fixo em Eduardo enquanto os policiais o algemavam. O desespero tomou conta dela. O que estava acontecendo? Tudo parecia um pesadelo, e a sala estava cheia de gritos, sirenes e sons de passos apressados. A confusão reinava, mas um sentimento inquieto a invadia. Algo não se encaixava. Os homens de terno escuro se moviam rapidamente, cercando Eduardo com uma determinação feroz. "Ele tá na apuros", sussurrou Ana, sua voz tremendo. O pânico nos olhos dela deixava claro que a situação era muito mais grave do que parecia. Clara começou a ter dúvidas. O que era verdade? Eduardo realmente havia feito. Então, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Um grito agudo cortou o ar e Clara se virou imediatamente. Uma mulher havia entrado pela porta lateral. Aquela mesma que conhecia bem. Leila, a melhor amiga de Clara desde a infância. Mas por que ela estava ali? O rosto de Leila estava pálido e ela parecia ofegante. "Clara! Você tem que ir embora! Agora!" As palavras de Leila saíram em um jorro ansioso. Clara estava aturdida, confusa. O que estava acontecendo? Por que Leila estava tão apressada? Havia um desespero nos olhos dela que fazia o coração de Clara disparar. "Mas, Leila, eu não posso simplesmente deixar isso assim!" Clara protestou, seu olhar ainda preso em Eduardo, que agora estava sendo puxado para fora da sala. "Ele precisa de mim! Clara, não! Você não entende!" Leila puxou Clara para perto, o desespero em seu olhar se intensificando. "A verdade não é o que você pensa. Tem uma coisa muito maior acontecendo. Você não pode ficar aqui." Clara estava confusa, mas sentiu um nó no estômago. O que Leila sabia? Antes que pudesse perguntar, os homens ao redor de Eduardo começaram a se mover. Um deles estava prestes a levar Eduardo para fora, e a pressão de Clara subiu como uma onda. Leila deu um passo à frente. "Espere!" gritou, e todos os olhos se viraram para ela. A sala congelou por um breve momento, a tensão carregada de expectativa. "Eduardo, é o que você vai fazer com a Clara que importa?" O que ela queria dizer? Eduardo se virou fraco, o olhar suplicante. "Clara, eu não sou quem você pensa." Ele estava perdendo seu controle. A angústia em sua voz era palpável. "Se você soubesse, eu não queria que fosse assim." Então, Leila soltou a bomba. "Eduardo, você não pode fazer isso. Não pode deixar que tudo isso aconteça só porque acha que pode protegê-la." Clara não sabe de nada sobre sua verdadeira ligação com o submundo. A sala ficou em silêncio absoluto. O olhar de Clara se transformou. Ligação? O que Leila estava insinuando? "E que você está dizendo?" Suas palavras saíram quase sem som. Um nó de pânico se formou na garganta dela. Eduardo, tão gentil, tão carismático, estava envolvido em algo tão sombrio. Eduardo balançou a cabeça. Sua expressão uma mistura de horror e súplica. "Clara, eu não queria que você soubesse. Então uma ruga de determinação cruzou seu rosto. "Leila, não conte a ela. É perigoso." "Perigoso como?" Leila não recuava. "Você não pode mais esconder, Eduardo. Clara precisa saber a verdade de uma vez por todas." E então, quando tudo parecia prestes a desmoronar de vez, uma explosão inesperada cortou a quietude da sala. Um barulho ensurdecedor que fez o chão tremer. A porta da frente foi arrombada. Clara deu um passo para trás estouteada, enquanto o caos se instalava novamente. Um grupo de homens armados, não policiais, invadiu o local. "Ninguém se mexe!" gritaram, e as armas eram apontadas para todos. Clara sentiu o estômago revirar. "O que está acontecendo?" Ela olhou para Eduardo, desespero escrito no rosto dele.
enquanto os novos invasores olhavam com ameaçadora determinação. O que eles queriam? O que estava se desenrolando diante dela? Agora tudo parecia um jogo de gato e rato, e Clara percebeu que a verdade, até então escondida, ia muito além de qualquer coisa que pudesse imaginar. A vida que conhecia estava desmoronando em frente aos seus olhos. O sorriso tranquilizador de Eduardo reluziu de forma nova, como uma máscara que agora parecia prestes a se romper. Os homens armados então tomaram posição em torno de Eduardo, e um deles, com uma expressão gelada, levantou a mão e apontou uma arma diretamente para seu rosto. Nós temos uma conta a acertar, Eduardo. Você sabe que não pode escapar do que fez. Eu não fiz nada. Eduardo protestou, a voz tremendo. Mas Clara poderia ver o pânico em seus olhos. E em seu peito, um sentimento profundo de traição começou a se enraizar. Que segredos mais poderiam estar escondidos? Leila se moveu na direção de Eduardo. Você não deveria ter se envolvido com eles. Como foi tão imprudente? Sua voz estava carregada de raiva e mágoa, mas Clara não podia perder de vista a urgência da situação. Não era apenas Eduardo que estava em perigo. Aquela era uma armadilha onde todos estavam presos e o ar pesava com a tensão. A sala estava caindo em desespero. Uma série de tiros ecoou. Clara gritou, mas nesse momento a mulher em pé diante deles começou a rir. Era Miriam, e seu sorriso não parecia mais com aquele que Clara conhecera. Ah, Eduardo, você achou que conseguiria escapar desse mundo? A verdade é que você nunca poderá. Clara ficou sem palavras. O que estava acontecendo? O que Miriam sabia que ela não sabia? Todos os pontos começaram a se conectar em uma cidade de sombras. O brilho do que era uma vida encantada desaparecia, revelando a verdadeira face do perigo. Você sempre foi fraco, Eduardo. Agora você vai pagar por isso, Miriam continuou. Clara mal conseguia respirar. Seu mundo estava se despedaçando. E a última frase de Miriam ecoou em sua mente. Furtiva, insidiosa, a verdade prestes a explodir em uma calamidade inevitável. Diante de todo o horror, Clara percebeu que as alianças estavam mudando. As máscaras estavam caindo. Tudo o que eles achavam saber estava prestes a se reverter de uma forma que fariam todos, a partir daquele momento, repensar tudo. Cada relacionamento, cada confiança. O que viria a seguir? O quão profundas eram as sombras que cercavam Eduardo. Ela mal podia esperar para descobrir, pois a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um deles pudesse imaginar. Clara ficou paralisada, o olhar fixo em Eduardo enquanto os policiais o algemavam. O desespero tomou conta dela. O que estava acontecendo? Tudo parecia um pesadelo, e a sala estava cheia de gritos, sirenes e sons de passos apressados. A confusão reinava, mas um sentimento inquieto a invadia. Algo não se encaixava. Os homens de terno escuro se moviam rapidamente, cercando Eduardo com uma determinação feroz. Ele está em apuros, sussurrou Ana, sua voz tremendo. O pânico nos olhos dela deixava claro que a situação era muito mais grave do que parecia. Clara começou a ter dúvidas. O que era verdade? O que Eduardo realmente havia feito? Então, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Um grito agudo cortou o ar, e Clara se virou imediatamente. Uma mulher havia entrado pela porta lateral. Aquela que conhecia bem, Leila, a melhor amiga de Clara desde a infância. O rosto de Leila estava pálido e ela parecia ofegante. Clara, você tem que ir embora, agora! As palavras de Leila saíram em um chorro ansioso. Clara estava aturdida, confusa. O que estava acontecendo?
Mas, Leila, eu não posso simplesmente deixar isso assim. Clara protestou, seu olhar ainda preso em Eduardo, que agora estava sendo puxado para fora da sala. Ele precisa de mim. Clara, não, você não entende. Leila puxou Clara para perto, o desespero em seu olhar crescendo. A verdade não é o que você pensa. Tem uma coisa muito maior acontecendo. Você não pode ficar aqui. Clara estava confusa. O que Leila sabia? Antes que pudesse perguntar, os homens ao redor de Eduardo começaram a se mover. Um deles estava prestes a levar Eduardo para fora, e a pressão de Clara subiu como uma onda. Leila deu um passo à frente. "Espere!" gritou, e todos os olhos se voltaram para ela. A sala congelou por um momento. A tensão carregada de expectativa. "Eduardo, é o que você vai fazer com a Clara que importa." Eduardo se virou, o olhar suplicante. "Clara, eu não sou quem você pensa." A angústia em sua voz era palpável. "Se você soubesse, eu não queria que fosse assim." Então Leila soltou a bomba. "Eduardo, você não pode deixar que tudo isso aconteça só porque acha que pode protegê-la. Clara não sabe de nada sobre sua verdadeira ligação com o submundo." A sala ficou em silêncio absoluto. Aquelas palavras ecoaram na mente de Clara. Ligação? O que Leila estava insinuando? "E o que você está dizendo?" ela perguntou, o medo se instalando de forma nova. Eduardo, tão gentil, tão carismático, estava envolvido em algo sombrio. "Eduardo, você está mentindo", Clara disse, o coração apertando. Mas ele balançou a cabeça, sua expressão uma mistura de horror e súplica. "Clara, eu não queria que você soubesse. Estou me envolvendo em um mundo que não é meu, mas que não consegui evitar." O clima de tensão aumentou e então, quando tudo parecia prestes a desmoronar, uma explosão inesperada cortou a quietude da sala. A porta da frente foi arrombada. Um grupo de homens armados, não policiais, invadiu o local. "Ninguém se mexe!" gritaram, as armas apontadas para todos. "Clara!" Eduardo chamou, o desespero em seus olhos. Mas Clara estava paralisada. Aquela cena era de um filme. Nada disso poderia estar acontecendo. O estômago dela revirou. O que está acontecendo? Os homens armados cercaram Eduardo e um deles, com uma expressão gelada, levantou a mão e apontou uma arma para seu rosto. "Nós temos uma conta a acertar, Eduardo. Você sabe que não pode escapar do que fez." Nesse momento, Miriam, antes tão confiante, começou a tremer. "Não! Isso não é o que você pensa! Ele... Clara não sabia o que pensar, mas uma onda de pânico a atingiu. "Junte-se a nós, Miriam. Você sabe que é hora de acabar com isso." Um dos homens disse, e então ele se virou para Clara. "Você também, garota. Você não faz ideia do que realmente está acontecendo." Clara olhou para Eduardo e ele parecia mais perdido do que nunca. "Clara, não acredite neles. Eles só querem me derrubar." E então, como se tudo estivesse se afunilando em um ápice insuportável, outro grito cortou o ar. Desta vez não era de nenhum deles. Era Ana, segurando uma fotografia tremida nas mãos, seus olhos fixos em Clara. "Você precisa ver isso. É sobre você." E no instante em que Clara olhou para a imagem, seu coração parou. Era uma foto antiga. Um grupo de pessoas sorridentes. Entre elas, um homem que ela reconheceu imediatamente. Era ela mesma, mas ao lado de Eduardo, numa cena que não se lembrava, com rostos familiares ao fundo, todos em uma festa aparentemente feliz. Mas o que a fez tremer foi o rosto de um homem que estava atrás deles. Ele não era um estranho.
era o verdadeiro pai de Clara, que pensou que havia perdido anos atrás. O homem na foto tinha um olhar sombrio e uma expressão que parecia conhecida. Clara! Você é parte disso! Tudo faz sentido agora! Ana gritou, a angústia se transformando em revelação. O que isso significava? Clara sentiu sua sanidade escorregar. Por que Eduardo estava ali? O que mais estava escondido? As palavras de Leila ecoavam em sua mente, e enquanto as luzes da polícia piscavam lá fora, Clara percebeu que seu mundo não era o que parecia. Que nenhuma das suas certezas era verdadeira. O que mais havia sido escondido? A verdade era muito mais complexa, e o destino a aguardava na sombra. Clara ficou paralisada, o olhar fixo em Eduardo, enquanto a expressão dele mudava. Ana, com a fotografia na mão, também estava em estado de choque. As palavras de Leila ainda ecoavam na mente dela como um tambor. Clara não sabe de nada sobre sua verdadeira ligação com o submundo. O que isso significava? O arrepio percorreu a espinha de Clara. Ela não sabia como reagir, mas a angústia foi rapidamente substituída por um impulso. Eduardo, o que você fez? O que Leila quer dizer com isso? Sua voz tremia, mas a verdade, qualquer que fosse, precisava ser revelada. Eduardo, com a respiração ofegante, foi tomado pela pressão crescente. Clara, não é o que você está pensando. Eu me envolvi em coisas e não consigo explicar agora. Preciso te proteger. A voz dele estava entrecortada e a expressão de desespero o tornava mais vulnerável do que nunca. Deixe-me explicar. A tensão na sala estava insuportável. Os homens armados, still tensos, ainda mantinham suas armas apontadas para Eduardo. O que estavam esperando? O pânico estava prestes a se transformar em tragédia. Clara manteve o olhar em Eduardo, mas uma voz estrondosa cortou o ar. Basta! Era a voz de Miriam, mas agora havia algo diferente nela. Um brilho intenso, quase radical, a iluminava. Eduardo, você não entende o que está em jogo aqui. A verdade não pode ficar escondida para sempre. Clara sentiu um nó na garganta. O que Miriam queria dizer? Eduardo olhou para ela. Sua expressão já não tinha mais segurança. Miriam, não faça isso, não agora! Ela ignorou o apelo. Todos vocês precisam saber a verdade. Não apenas Clara, mas todos nós. Se não revelarmos agora, todos sofrerão. E você também, Eduardo. Clara deu um passo à frente, sentindo que a vida dela estava prestes a mudar para sempre. Por favor, Miriam, o que está acontecendo? O desespero fez a voz dela tremular, mas era o que precisava perguntar. Miriam olhou para Clara. Pareceu abrir um abismo de memórias, enquanto se preparava para expor algo sombrio. Eduardo não é apenas um príncipe encantado que caiu em uma armadilha. Ele faz parte de um jogo que está prestes a explodir. Miriam hesitou por um instante. Ele é filho de um líder de cartel, um dos mais perigosos do país. As palavras dela reverberaram como um estrondo, cortando a tensão no ar como um raio. Não pode ser verdade! Clara gritou, o pânico saltando em seu coração. Eduardo olhou, lágrimas nos olhos. Clara, escute-me. Eu não escolhi isso. Por favor, me deixe explicar. Eu estou fugindo dele. Não serei como ele. Leila fez um movimento brusco e a sala ficou em silêncio. Os homens armados pareciam confusos. Clara se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A verdade que nunca havia imaginado a cercava. Olhando nos olhos de Eduardo, cada memória, cada risada, cada instante agora reluzia de um novo significado.
Você estava me enganando, né? Clara disse, a dor se manifestando como um aperto no peito. Tudo isso era uma mentira. Nesse momento, sem avisar, uma explosão surpreendeu a sala. A porta atrás deles foi arrebentada e um grupo diferente de homens entrou, desta vez com um brilho malicioso nos olhos. Eduardo, você pensou que poderia escapar de nós? Um dos novos invasores gritou, segurando uma arma diretamente em direção ao coração dele. Clara ficou atônita. Os segredos não apenas a cercavam, mas agora a perseguiram como sombras ameaçadoras. O estômago dela se revirou, e o pressentimento de que tudo estava prestes a desmoronar a consumiu. Olhou para Eduardo, que parecia prestes a se perder em suas próprias mentiras, e diante do caos, Clara percebeu que a verdade não era a única coisa em jogo. A vida dela estava se entrelaçando em um labirinto de traições. E as consequências desse instante poderiam devastar tudo que amava. Eduardo, não deixe que eles... Clara começou. Mas o que mais seria possível dizer? O golpe final estava prestes a ser desferido. E com isso, o destino de todos estava em jogo. No meio daquela tumultuada revelação, Clara sabia que a luta não era apenas por amor, mas pela própria vida. O que aconteceria a seguir mudaria tudo, e a linha tênue entre amor e traição tornava-se mais do que uma simples escolha. Clara sentiu o coração disparar enquanto o tiroteio ecoava ao seu redor. A sala parou! Todos congelados pela tensão do momento. Ali no meio de toda aquela confusão e com uma arma apontada para Eduardo, a verdade precisava ser exposta. Eduardo, você precisa contar a Clara. Os olhos dele estavam cheios de desespero, mas a bravura que Miriam mostrava dava a ela um fio de esperança. Eu não tenho nada a esconder, gritou Eduardo, as mãos levantadas em sinal de rendição. Clara, eu só queria te proteger. Meus pais, eles estão envolvidos em coisas que não sei como lidar. As palavras dele saíam entrecortadas, transparecendo toda a dor que carregava. Então é verdade. O coração de Clara se despedaçou. Todas as promessas, todas as esperanças. Você brincou comigo, Eduardo. Me colocou nesse mundo sem nem ao menos me avisar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, aumentando a dor que já ardia no peito. As armas seguiam apontadas, e o clima estava prestes a explodir em uma cena de horror. Clara olhou ao redor, procurando uma saída, mas tudo parecia um borrão. Os homens armados estavam prestes a agir, e o som de sirenes se aproximando não era um alívio, mas o prenúncio de mais caos. Leila foi corajosa e se aproximou de Clara. Nós temos que sair agora! Ela puxou Clara para trás, e num instante um barulho ensurdecedor ecoou pela sala. As paredes tremeram e, para seu espanto, a porta principal foi arrombada com um estouro. Um novo grupo de policiais entrou, armados e determinados. Ninguém se mexe! Gritaram, e a confusão se transformou em pânico. Clara sentiu um nó na garganta. O mundo dela estava desmoronando. No meio de tudo isso, uma ideia se formou em sua mente. Em um instante de clareza, Clara fez um movimento ousado. Esperem, eu sei a verdade! Ela se virou para os policiais, a coragem subindo. Se deixarem Eduardo falar, talvez possamos acabar com isso antes que alguém se machuque. Os homens armados hesitaram, confusos. E Clara sentiu que a tensão diminuía um pouco. Eduardo a olhou, sua expressão misturando orgulho e medo. Clara, não! Mas ela sabia que era a única forma. Sou parte disso tudo,
conexões, segredos, eu também estou envolvida. Sua voz era clara e decidida. As pessoas na sala observavam com expectativa e, naquele momento, tudo poderia mudar. Os policiais trocaram olhares. O clima estava pesado e as armas começaram a baixar lentamente. Se você está dizendo a verdade, então venha conosco, e Eduardo também, um dos oficiais disse, e Clara sorriu levemente, sabendo que havia esperança. Clara olhou para Eduardo, que a encarava como se a estivesse vendo pela primeira vez. Prometo que vou te proteger. Vamos sair disso juntos. O alívio começou a inundar seu coração, mesmo que a escuridão ao redor ainda pairasse. Enquanto os dois saíam, tudo estava em movimento lentíssimo. Clara sentiu que finalmente havia feito a escolha certa. E naquele momento dramático, ela percebeu que a vida era feita de riscos. O futuro ainda era incerto, mas pelo menos agora eles enfrentariam juntos. As sirenes ficaram para trás e, embora a estrada à frente fosse longa e cheia de desafios, Clara sabia que finalmente tinha alguém ao seu lado. Enquanto os policiais levavam os homens armados, uma nova fase da vida de Clara começava. Antes de a cena se fechar, um pensamento a atingiu. O que mais virá a seguir? E assim, o ciclo de segredo e redenção se iniciava. E aí, você gostou da história? Se você quer mais finais como este, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like.